Então, o paciente que está fazendo uma dieta sem sal ou com muito pouco sal é uma pessoa cansada. Ela está sempre reclamando que está fadigada. Infelizmente, hoje, no fermento brasileiro, usa-se o bromo. Então, se você ingere pão todos os dias, você tem uma certa intoxicação por bromo. Então, quando eu ingiro um sal não refinado, um sal integral, isso facilita, proporciona uma melhor alcalinidade. E um jeito de você se livrar do bromo é fazer uso. Enquanto eu não repor a deficiência de magnésio, eu não curo a pressão alta. Eu vou tomar remédio o resto da vida. Todo mundo fala que cortar o sal faz bem para a saúde, mas se eu te disser que essa história não é bem assim. Na verdade, a falta de um sal de verdade pode estar te deixando mais cansado, desacelerando o seu metabolismo e aumentando o risco de doenças sérias. E isso porque o problema não é o sal em si, mas o tipo de sal que você está consumindo. A maioria das pessoas usa um sal altamente processado, cheio de aditivos e pobre em minerais essenciais. Mas se eu te contar que existe um sal natural, rico em nutrientes, que pode fazer toda a diferença para a sua saúde? Será que você está jogando fora um aliado importante sem nem mesmo perceber? Os vilões da nossa alimentação nem sempre são aqueles que parecem ser. O verdadeiro problema não é só o excesso de sódio, mas a falta de equilíbrio com outros minerais fundamentais para o nosso corpo. O que acontece quando você priva seu organismo de algo essencial? Os efeitos podem ser muito mais profundos do que você imagina. Então, se você quer entender a verdade sobre o sal e como ele pode impactar seu corpo, fica nesse vídeo até o final, porque aqui nós vamos reagir a um conteúdo muito excelente que o Dr. Lair Ribeiro está trazendo para nós, o grande mestre da medicina aqui no Brasil. Eu estou me referindo ao sal integral. Não é o sal que você conhece, chamado sal de cozinha, que é esse branquinho que você coloca na mesa. Esse aí, ele é apenas cloreto de sódio. Ele tem sódio, ele tem cloro. Os outros 80 elementos foram removidos. Sobraram esses dois. Aí a situação é totalmente diferente. Eu vou conversar com você da importância do sal integral, com mais de 80 minerais. Então, por que nós vamos usar o sal? Na literatura, tem inúmeros livros sobre isso. Estou mostrando alguns aqui para você ter uma ideia. Por exemplo, esse livro aqui do David Brownstein é excelente para você ter uma ideia geral sobre o sal, tá? Ele mostra a importância do sal na saúde humana. E o sal que eu estou me referindo é o sal não refinado. Então eu tenho 4 mitos que eu quero discutir com você aqui. Vamos começar com o primeiro mito. Não existe diferença entre sal refinado e sal não refinado. O sal é extraído na forma de salmoura e então tratado com substâncias químicas, ferrocianeto de sódio, citrato de amônia, silicato de alumínio e dextrose, para a remoção de minerais, que nós chamamos aqui de impurezas, por incrível que pareça, são todos minerais importantes, ficando apenas o cloreto de sódio. Então, para ficar o cloreto de sódio e eliminar todos os outros e fazer ele ficar bonitinho, branquinho, você está contaminado com ferrocianeto de sódio, com citrato de amônia, com silicilato de alumínio e com dextrose, ou dextrose. Então você tem substâncias, resíduos que ficam lá. O nosso sangue tem um pH de 7,35, 7,45, vamos pôr uma média 7,4, que é mais ou menos também o pH intracelular, 7,35 por aí, e a gente tem que manter essa pequena alcalinidade para manter a saúde. Tudo aquilo que nos adoece também nos acidifica. Minerais são agentes alcalinizantes. Como eu estou fazendo uma ingestão de muitos minerais, eu estou alcalinizando as minhas células. Segundo, na presença de doença crônica, há deficiência de mineral. Quando você vê um doente crônico, esse paciente sempre tem uma certa deficiência de mineral. Terceiro, deficiência de mineral causa acidose metabólica, ou seja, faz baixar o pH. E sal não refinado tem em torno de 80 minerais ou mais na sua composição, enquanto que o cloreto de sódio tem apenas 2, sódio e cloro. Então, quando eu ingiro um sal não refinado, um sal integral, isso facilita, proporciona uma melhor alcalinidade do meu corpo. O sal não refinado é usado
no tratamento da exaustão adrenal, quando você tem a síndrome do burnout, quando você chuta o pau da barraca, o estresse é um limite máximo, você só sai se você fizer uso de sal. Ajuda na asma, na rinite alérgica, ajuda no processo de detox, ajuda no diabetes, ajuda na fadiga e, claro, ajuda em pacientes que têm o chamado hiponatremia, onde o sódio no sangue, no plasma, está abaixo de 141 miliequivalente por litro. Então eu tenho uma aplicação muito grande do sal não refinado. O segundo mito que existe sobre o sal é que uma dieta baixa em sal é saudável. Para a maioria dos pacientes, uma dieta baixa em sal não altera os níveis da pressão arterial, em nada. Por outro lado, quando o sal não refinado é dado para pacientes com deficiência de sal, há uma redução da pressão arterial elevada. Parece para você até um paradoxo que eu estou dando sal e estou diminuindo a pressão arterial. Elevados níveis de insulina são associados com risco aumentado de doença cardiovascular, diabetes, obesidade e hipertensão. A insulina aumenta na presença de dieta baixa em sal. Aqueles pacientes que você está dando dieta baixa em sal, eles têm uma tendência em aumentar a insulina, que vai aumentar a resistência insulínica, que vai piorar o diabetes, que vai piorar a hipertensão e que vai facilitar a doença cardiovascular. E não sou eu que estou falando isso não, isso está publicado. Tem estudos mostrando, como esse estudo do Rio aqui, que a dieta baixa em sal, ela aumenta a aldosterona, ela aumenta a renina, ela aumenta a angiotensina e ela aumenta a noradrenalina e ainda aumenta a resistência insulínica. Isso tudo que eu mostrei aqui são coisas indesejáveis causadas pela dieta baixa em sal. Então esta não é a solução, simplesmente tirar o sal da dieta. Acrescentar cloreto de sódio também não é a solução, porque aí eu tenho outros problemas. O que eu tenho que testar, eu convido você a testar, é o sal não refinado. Então o paciente que está fazendo uma dieta sem sal ou com muito pouco sal é uma pessoa cansada. Ela está sempre reclamando que está fadigada. Quando você introduz o sal não refinado, o sal integral, esse paciente cura a fadiga, o cansaço que esse paciente tem. O terceiro mito é que devem ser recomendados produtos baixos em sal. Dietas baixas em sal predispõem à deficiência de cálcio, à deficiência de magnésio, à deficiência de potássio e causam depressão de vitaminas do complexo B. Estudos têm demonstrado que deficiência de minerais e vitaminas aumentam a morbidade e a mortalidade de doenças cardiovasculares, que é a que eu estou tentando reduzir. Então o efeito é exatamente o oposto do que vem sendo pensado. Sal integral não refinado destoxifica o organismo de bromo, tóxico com inúmeras consequências indesejáveis. O bromo é praticamente um veneno, que infelizmente hoje no fermento brasileiro usa-se o bromo. E o bromo, que você come pão, por exemplo, você comer pão, massa fermentada, é feita com bromo. Então, se você ingere pão todos os dias, você tem uma certa intoxicação por bromo. E um jeito de você se livrar do bromo é fazer uso do sal integral. Mais uma razão para você fazer uso de sal integral. Já parou para pensar como o sal de cozinha é praticamente um pó branco sem vida? Isso porque ele passa por um processo químico que remove quase todos os minerais essenciais e acaba deixando só o clório e o sódio. E pior, e ainda jogam aditivos, que são substâncias que ninguém explica direito, e isso tem um grande impacto a longo prazo. Agora pensa comigo, se te desse um suco que tiraram todas as vitaminas e depois adicionaram conservantes químicos, você beberia? Por que nós aceitamos isso com o sal? E além disso, cortar o sal virou moda, mas tem gente que se sente cansado o tempo todo, sem força pra nada, com tontura, sem explicação, e nem imagina que a culpa pode ser a falta dos minerais que tinham dentro desse sal. Olha como esse conteúdo está sendo ótimo pra gente. Dietas pobres em sal pode bagunçar os seus hormônios, aumentar o risco de resistência à insulina e até elevar a chance de doenças cardiovasculares. Exatamente o oposto do que dizem por aí. Agora pensa, se sal fosse esse grande vilão, como povos que consomem sal integral há séculos, como os japoneses, os mediterrâneos, continuam vivendo tanto e com menos doenças do que a gente? Todo mundo já ouviu que o sal aumenta a pressão arterial, mas qual sal? Como a gente pôde perceber aqui, o sal refinado é aquele sal que a gente usa todos os dias nas nossas refeições. Mas, como vimos, o sal integral é diferente. Ele tem o magnésio, o potássio e outros minerais que ajudam a equilibrar a pressão naturalmente. Isso me lembra um caso clássico.
Um amigo meu que sempre teve pressão alta e cortou o sal por medo. Sabe qual foi o resultado? Sabe o que aconteceu com ele? Eu vi ele ficar fraco, sem disposição e continuou com a pressão ruim. Não mudou nada. Quando começou a usar o sal integral, junto com uma alimentação mais balanceada, a pressão dele simplesmente estabilizou, sem precisar cortar completamente o sal. Ou seja, o problema não é a quantidade, mas sim a qualidade. E é como eu sempre falo, também não se deve exagerar no sal integral, porque também vai causar um desequilíbrio no corpo. Se tantos estudos mostram que o problema não é o sal, mas sim a falta de minerais essenciais, por que ainda insistem nessa narrativa de que o sal faz mal? Simples, né? Acho que todos aqui já sabem, né? Toda vez que alguém corta o sal errado, começa a desenvolver fadiga, resistência a certas coisas, problemas de saúde, e isso acaba levando essa pessoa a tomar remédios. Então, deixa aqui nos comentários, o que você está achando desse conteúdo? Você faz uso de sal refinado ou sal integral? Quero saber. A dieta baixa em sal causa acidose, aumenta o risco de doença cardiovascular e mortalidade, causa dislipidemia, ou seja, perturba o colesterol e os triglicérides, faz um desequilíbrio de vitaminas e minerais e promove um acúmulo de substâncias tóxicas. E o quarto mito, que sal causa hipertensão. Em 1904, Ambar e Beljar mostraram que privação de sal em animais causa queda da pressão arterial. Os estudos em animais exigiram enormes quantidades de sal refinado para aumentar a pressão, de até 20 vezes o recomendado. Quer dizer, claro que se aumentar em 20 vezes a concentração de sal, vai acabar tendo um efeito. Até água demais mata. Houve uma exagerada extrapolação dos estudos em animais para o uso em seres humanos. Todos os estudos foram realizados com sal refinado. Quer dizer, os estudos que existem na literatura são com sal refinado. Eu já mostrei para você aqui, que sal refinado é diferente de sal integral. Por que continua sendo recomendada uma dieta baixa em sal? Por que a medicina continua insistindo nisso? Eu não sei a resposta, mas eu posso dizer para você que temos no mercado drogas para tratar cada um dos efeitos colaterais de uma dieta baixa em sal. Parece que a indústria farmacêutica está por trás, estimulando que você dê uma dieta baixa em sal, que vai gerar uma série de problemas, como o aumento do colesterol, o aumento dos triglicéridos, o aumento da insulina, que vai ter drogas para tratar. Só pode ser essa a explicação. Eu não tenho outra. Os minerais na hipertensão, você tem o magnésio, você tem o potássio e você tem o cálcio. O magnésio, potássio e o cálcio são encontrados no sal não refinado, mas não são encontrados no sal refinado. Então isso faz a diferença, que uma deficiência de cálcio, uma deficiência de magnésio, uma deficiência de potássio pode levar a uma pressão elevada. Quando eu dou um sal integral, esse sal integral tem magnésio, tem potássio, tem cálcio. Uma dieta baixa em sal e doença cardiovascular. 2.937 pacientes hipertensos, 3,8 anos de follow-up, urina nas 24 horas, medido o sódio, o potássio, a creatinina e a renina. Conclusão, 400% aumento no risco de infarto do miocárdio no grupo com baixo sódio, comparado com o grupo com alto sódio em homens. Nenhuma diferença nas mulheres. Mostrando, inclusive, olha aí, que causa aumento do infarto do miocárdio você ingerir menos sal, mesmo sendo sal refinado. É praticamente impossível tratar adequadamente hipertensão arterial sem primeiro equilibrar os minerais que estão deficientes. Se eu tenho pressão alta, se eu tenho deficiência de magnésio, enquanto eu não repor a deficiência de magnésio, eu não curo a pressão alta. Eu vou tomar remédio o resto da vida para controlá-la, mas ela não vai estar curada. Mas se eu repor aquilo que está faltando, eu acertei a fisiologia, eu posso chamar de cura. Então, quando eu dou sal integral, eu estou ajudando o corpo na produção de todos os hormônios. Ou seja, eu estou promovendo a saúde. Se tem uma coisa que ficou clara aqui nesse vídeo, é que o problema nunca foi o sal em si, mas o tipo de sal que nós estamos consumindo. Passamos anos ouvindo que cortar o sal melhora a saúde, mas ninguém explicou que estavam falando mal do sal refinado, aquele que perdeu praticamente todos os seus minerais essenciais e virou apenas um pó químico disfarçado de tempero. Enquanto isso, o sal integral continua sendo usado por civilizações há séculos, sem os problemas que associam ao consumo de sal.
Estranho, não é? E a grande ironia é que reduzir o sal da alimentação sem critério, muitas pessoas começam a sentir fraqueza, tontura, problemas hormonais e até dificuldades cerebrais. Tudo isso porque o corpo depende de minerais essenciais que o sal integral fornece naturalmente. Mas claro, ao invés de incentivar o consumo de um sal de qualidade, a solução sempre parece ser um novo medicamento ou um suplemento. O mais preocupante é que muitos estudos que condenam o sal não fazem distinção entre o sal refinado e o integral. Aí fica fácil a gente botar o sal lá embaixo. A verdade é que o equilíbrio de sódio, potássio, magnésio e cálcio é o que realmente faz a diferença na nossa vida. E onde encontramos esses elementos juntos de forma natural? Lá mesmo, no sal integral. Mas essa informação não é tão conveniente para quem vende soluções caras para os problemas causados pela deficiência desses mesmos minerais. Então, antes de sair cortando o sal da sua vida, vale a pena repensar qual o tipo de sal que você está usando. Se até hoje você usou o refinado, não é à toa que não vê os benefícios. Então experimente trocar pelo sal integral, observar os sinais do seu corpo e tirar as suas próprias conclusões. Porque no final das contas, o que faz mal mesmo é a desinformação. Essa sim, deveria ser cortada da nossa dieta. Então fica aqui essa reflexão. Se fosse verdade que o sal não faz tão mal, por que será que a gente não vê um tubarão hipertenso? Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Espero que todos tenham uma excelente semana e até o próximo vídeo.